Imagine morar em um prédio silencioso, comum, seguro, no centro de uma das cidades mais pacatas do mundo. Agora imagine estar deitado na sua cama, quando lá do fundo do porão, um lugar onde ninguém entra há décadas, você escuta alguém chamar o seu nome. E o pior, quando você desce para checar, tem certeza absoluta de que não há ninguém lá dentro. Mas a voz continua. O que você vai ouvir agora não é uma lenda urbana, não é creepypasta, não é uma invenção da internet. É um caso real, registrado por vizinhos, pela polícia de Estocolmo e até por engenheiros de som. O caso que ficou conhecido como a Voz do Porão. O prédio ficava no distrito de Södermalm, uma região central de Estocolmo. Construído em 1912, foi projetado inicialmente como um conjunto de apartamentos operários. Ao longo das décadas, o lugar passou por reformas, ganhou novos donos, mas uma parte da estrutura jamais foi modificada. O porão original. Era um corredor úmido, estreito, com paredes de tijolos expostos, onde antigos moradores deixavam malas, ferramentas e fotografias esquecidas. Na década de 80, o porão foi fechado definitivamente após a denúncia de que moradores escutavam batidas, como se alguém tentasse sair por trás das paredes. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum registro de pessoa desaparecida foi ligado ao prédio. Mesmo assim, o síndico da época lacrou o local, não por acreditar em algo sobrenatural, mas para evitar pânico entre os idosos que moravam ali. O porão permaneceu fechado por 27 anos. Em janeiro de 2009, uma jovem estudante de enfermagem chamada Elin Bergström, de 22 anos, mudou-se para o edifício. Ela ficaria ali apenas por 6 meses, durante o estágio em um hospital próximo. Em entrevistas posteriores, Elin descreveu o prédio como silencioso, seguro, confortável, um lugar sem história, sem mistério, sem movimentos estranhos. Ela só não sabia que seria justamente ela a reacender o caso adormecido há quase 3 décadas. 3 semanas depois da mudança, Elin começou a ouvir algo que descreveu como um sussurro vindo do chão, como se estivesse atrás do piso, como se a madeira respirasse. No início, ela achou que fosse o encanamento, o sistema de aquecimento ou até mesmo o vento. Até que, numa madrugada de fevereiro, ela ouviu algo completamente diferente. Uma voz masculina dizendo Jagger Hair, Släpp ut mig, que significa eu estou aqui, me deixa sair. Foi tão claro que Elin levantou imediatamente. Ela abriu a porta do apartamento, olhou o corredor. Nada. Mas a voz vinha de baixo, do porão lacrado. Ela encostou o ouvido no chão do seu apartamento, e a voz repetiu. No começo, Elin achou que estava ouvindo coisas, que era sua imaginação, até que resolveu comentar com uma vizinha idosa, Astrid Lund, que morava no prédio desde 1974. Assim que ouviu a história, Astrid ficou pálida. Você ouviu a voz, não é? Todos que ouviram se mudaram daqui. Astrid contou que entre 1975 e 1982, pelo menos 7 moradores diferentes relataram ouvir uma voz masculina vinda do porão. Todos descreviam a mesma coisa: um timbre grave, um sotaque sueco antigo, frases curtas e sempre pedidos de ajuda. A maioria se mudou em menos de 6 meses. O síndico da época, que não acreditava em nada disso, contratou um encanador, depois um eletricista, depois um engenheiro estrutural. E todos eles chegaram à mesma conclusão: não há nenhuma fonte de som no porão. Mesmo assim, as reclamações continuaram. E em 1982, o porão foi lacrado. Astrid concluiu a conversa dizendo: se você ouviu, ele vai chamar de novo. 2 semanas depois dessa conversa, Elin foi despertada às 3h17 da madrugada. Toque, toque, toque. 3 batidas, secas, cadenciadas. Vindas do chão, ela acendeu a luz. As batidas pararam. Desligou a luz. E as batidas voltaram, dessa vez mais fortes. Quando tocou o chão com a palma da mão, sentiu a vibração. Foi a primeira vez que ela ligou para a administração do prédio, pedindo que reabrissem o porão para verificar se não havia algum animal preso. A resposta foi curta. O porão não será aberto, é proibido. Então, ela decidiu filmar. A gravação de Elin dura 2 minutos e 14 segundos,
e foi entregue à polícia em março de 2009. O vídeo é tremido, tem uma resolução baixa, mas 3 coisas são absolutamente claras. As batidas são reais. O som vem do porão e não do apartamento. E aos 1 minuto e 38, uma voz grave diz: "Jag Fraser", que significa "estou com frio". A filmagem viralizou em fóruns suecos entre 2010 e 2014. Especialistas em áudio analisaram a gravação e concluíram: o som não vinha do apartamento. O som não vinha dos encanamentos. Não havia eco suficiente para ser de um andar inferior. A frequência era compatível com uma voz humana, porém extremamente abafada, como se estivesse atrás de paredes muito espessas. A polícia foi chamada oficialmente em 14 de março de 2009. 2 agentes e um engenheiro de obras compareceram ao local. Eles registraram em seu relatório: ruídos não identificáveis, som de golpes secos, ausência de animais, ausência de vibração no sistema hidráulico. Diante da evidência, os agentes decidiram abrir o porão. Era a primeira vez que isso acontecia desde 1982. A porta metálica foi cerrada às 9h14 da manhã. O ar que saiu de dentro era gelado, apesar do sistema de aquecimento central do prédio. O cheiro lembrava ferrugem, poeira antiga, madeira molhada e algo parecido com tecido úmido. O porão tinha 14 metros de extensão e 3 compartimentos, com velhas prateleiras, caixas de ferramentas antigas, uma mala da década de 40 e vários objetos pessoais esquecidos. Mas a parte mais perturbadora veio depois. No terceiro compartimento, havia marcas na parede, feitas com algum objeto pontiagudo. 19 linhas verticais, e ao lado de cada uma, um risco horizontal. Pareciam contagens de dias, ou semanas, ou anos. E abaixo, escrito numa grafia sueca antiga, a frase: "Ingen hör mig längre". Ninguém me escuta mais. O engenheiro concluiu que as marcações eram antigas, provavelmente tinham décadas, talvez feitas por alguém que se refugiou ali no passado. "Não há indícios de que alguém viveu aqui recentemente", ele disse. Mas quando ouviram isso, Ellen empalideceu. "Mas eu ouvi ele ontem." No canto direito do último compartimento, havia um pequeno duto de ventilação com uns 30 centímetros de largura. E ali estava a chave do mistério. O duto descia 3 metros. E no fundo, havia outro compartimento, subterrâneo, que não estava nos mapas originais do prédio. Um espaço completamente desconhecido. E dentro dele, quando o engenheiro iluminou o fundo do duto com uma lanterna, ele viu uma cama de madeira, um cobertor antigo, uma caneca de metal, restos de tecido e um par de sapatos masculinos, todos extremamente antigos, da década de 30 ou 40. O espaço tinha cerca de 2 metros por 1,20 m. Era um microabrigo, provavelmente usado durante a Segunda Guerra Mundial. E no canto da parede, escrita à mão, quase apagada, havia uma frase: "Jag väntar fortfarande", que significa "eu ainda estou esperando". Mas o pior veio quando o engenheiro percebeu algo. A cama ainda estava marcada, como se alguém tivesse dormido nela muito recentemente. Enquanto os agentes documentavam o local, todos ouviram a mesma coisa. Um sussurro vindo do poço de ventilação. Grave, arrastado, frio, como se estivesse muito, muito perto. O sargento Svensson descreveu em seu relatório. A voz dizia algo semelhante a Sleipner mig, mas não identificamos a origem. A tradução é: "Deixem-me descer!" Todos ficaram congelados. A voz vinha de um espaço vazio. Não havia absolutamente ninguém ali. Após 3 meses de investigação, o relatório oficial concluiu: o porão realmente foi usado por pessoas desconhecidas entre 1935 e 1945. O espaço subterrâneo foi criado ilegalmente, sem registro. É possível que alguma pessoa tenha vivido ali escondida durante anos. Os sons registrados por Ellen poderiam ser reverberações da estrutura, apesar de especialistas discordarem. O caso foi encerrado sem uma explicação definitiva. 3 dias após a reabertura do porão, Ellen se mudou. Ela relatou: a voz continuou. Mesmo com o porão aberto, agora parecia mais clara, como se estivesse no corredor.
Elin deixou Estocolmo e voltou para Uppsala, onde mora até hoje. O prédio passou por uma grande reforma em 2017. O porão subterrâneo foi selado permanentemente, desta vez com concreto industrial. Mas durante as obras, 2 trabalhadores relataram ter ouvido batidas, passos lentos e um murmúrio grave repetindo "Släpp mig". Os relatos foram ignorados pela construtora. O prédio continua habitado, o porão continua lacrado. E a voz, segundo moradores que saíram recentemente, ainda chama. Se esta história te arrepiou, imagine o que vem a seguir. Deixe um like para apoiar o canal, se inscreva e ative o sininho, porque aqui cada semana trazemos um novo caso real que vai mexer com você. Obrigado por assistir e cuidado com o que você escuta no silêncio da sua casa.